Caros irmãos e irmãs, o evangelho que hoje iremos rezar é Lucas capítulo 9, de 51 a 56. Estando chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste dia de hoje, quando celebramos o martírio de Santo André de Soveral e Ambrósio Francisco e outros companheiros mártires, esse martírio que aconteceu justamente aqui no Brasil, André de Soveral era um padre jesuíta, luso-brasileiro, que foi morto justamente durante a Guerra da Restauração, no chamado Martírio de Cunhaú, um massacre promovido por tropas holandesas e seus pastores protestantes calvinistas que lutavam contra o Império Português no Brasil. Então, matou estes padres, companheiros, durante esse momento cruel, não é? No Rio Grande do Norte. Foi canonizado pelo Papa Francisco. Veja só, e justamente hoje, neste Evangelho, Jesus chama a atenção para a pacificação. Os samaritanos não receberam Jesus e Jesus, então, não promove nenhum gesto de violência contra eles como os discípulos queriam. Percebam que muitas vezes a gente encontra ainda o resquício no coração dos discípulos de um Antigo Testamento, uma imagem controversa de um Deus que se vingava. Jesus vem justamente transformar isso. Simplesmente partem para outro povoado. A evangelização não pode ter empecilhos. A evangelização não pode ser paralisada por causa da crueldade, muitas vezes, e do coração fechado de algumas pessoas. Nem o pecado dos discípulos, nem o fechamento dos samaritanos impediu que Jesus seguisse a sua missão. O mais importante é a gente perceber que, em primeiro lugar, está anunciar o Evangelho. A história da igreja mesma já se equivocou, já errou, já caiu na tentação, inclusive da defesa do nome de Deus com a violência. Mas aí está o grande equívoco. Por mais que não conhecessem muito das coisas, ou que naquele tempo fosse comum a violência entre cristãos, entre religiões, mas eles conheciam o Evangelho. Se conhecem o Evangelho, sabem muito bem qual é o lado que Jesus está. O lado de Jesus é o lado do amor e não da violência. Por isso, não podemos aderir ao fechamento do coração. O convite é a vida. O convite é a alegria. O convite é ao Evangelho. Quando a pessoa fecha o coração, respeitemos, cada um tem seu tempo. Mas não há espaço para a violência. Dom Oscar Romero, São Oscar Romero, bispo também morto aqui em El Salvador, país do nosso continente, certa vez dizia antes de morrer, de ser assassinado, que a única violência permitida é a violência do amor. Ou seja, amar é um gesto profético violento, no sentido de que precisa ser forte e ousado. Quem ama sabe muito bem qual é a força do amor, a força da compaixão, a força da misericórdia e a força do Evangelho. O amor é fruto de uma experiência profunda de um Deus que é amor. Por isso, nos libertemos de qualquer tendência à violência, não só com armas, mas com palavras, com gestos, principalmente com preconceito. O preconceito é um gesto de morte. O preconceito mata. O preconceito destrói. O
Por isso é preciso que a gente fique atento a que evangelho estou servindo. Precisamos contemplar a realidade e olhar o que move a realidade neste momento. Que perspectiva a realidade traz neste momento do evangelho. Precisamos aprender o diálogo cada vez mais, o respeito mútuo. E ninguém pode ser excluído disso. O caminho do diálogo, da compaixão e da empatia deve estar sempre aberto. Cristo, quando construiu a igreja, ou quando nos destinou para ser igreja, Ele queria também nos fazer homens e mulheres abertos à acolhida, a anunciar o evangelho com leveza, profundidade e alegria. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que o nosso coração não conheça a vingança, não conheça a violência e não se torne pedra. Peçamos a graça da nossa conversão. Muitas vezes em nossa família também, no trabalho, nós nos fechamos em atitudes violentas, rígidas, em defesa até inclusive da verdade. E quando a gente vai perceber, quando vai ver os detalhes, na verdade é pura insegurança. A pessoa que conhece, a pessoa que é instruída, a pessoa que tem experiência de Deus profunda, ela não vai fazer uso da violência para magoar ninguém ou ferir ninguém. Pelo contrário, o caminho deve ser sempre o caminho da vida, da alegria. É esta a marca do cristianismo. É esta a força do cristianismo. E nunca a violência. E Jesus repreendeu aqueles que desejaram botar fogo para destruir os samaritanos. Ele repreende os discípulos e segue a missão. Abramos-nos, irmãos e irmãs, à vida sempre. Nenhum tipo de violência, nem contra crianças, contra afeto, contra idosos, contra indígenas, contra pessoas da rua, moradores de rua, contra jovens, contra idosos, contra ninguém. Ninguém merece sofrer por causa da nossa intransigência. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que evangelizam conosco juntos. É um grupo grande, anunciando este evangelho, enviando esse evangelho para tantas pessoas. Encontro as pessoas me encontram, compartilham comigo da alegria de receber esse evangelho diário e também de dizer: Padre, eu sempre estou compartilhando. Por isso eu agradeço a vocês pelo gesto, pela atitude e pela ousadia de acreditar na força do amor. Um abraço e muito obrigado. Sigamos firmes. Fazer novas todas as coisas, o mesmo do mesmo se transforma, o imutável sai de seu lugar, caminha o enraizado, o hábito se desfaz, as palavras silenciam, o silêncio dá seus tons, os desencontros se entendem, os encontros em novos caminhos. Todos os dias agora são claros, as noites trazem todo o seu descanso. Mesmo quando tudo se inverte, é prumo que se ajeita, onde quer que esteja. Fazer novas todas as coisas. Os gestos vêm do verbo fazer e o olhar
do existir, é dar a vez a quem antes ninguém via, é ouvir a quem não dão voz, fazer novas todas as coisas. Foi quem disse um dia Santo Inácio, transbordando de alegria na fé em Jesus de Nazaré. Quando a gente se encontra com amor em pessoa, a vida muda. Ser fonte de água viva para quem mais precisa, tudo ajuda. Dar valor a cada ser é fazer novas todas as coisas. Dar valor a cada ser é fazer novas todas as coisas.